Salve, salve galera do Gestão FC, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo episódio do podcast. E hoje, né, como aqui a gente fala de trabalho e de quem trabalha e ganha sua vida com o futebol, a gente vai ter uma conversa muito bacana com um cara sensacional, que eu posso dizer que é meu amigo pessoal também, um cara que tem um talento enorme na área do jornalismo esportivo, especialmente como narrador. Nosso grande Napoleão Almeida. Obrigado, Napoleão, pela sua presença. Tudo bem, Orlando? Alegria falar com você por aqui, para a gente bater esse papo. Realmente, a gente tem amizade além das quatro linhas e dos bastidores, né? Então, para mim, é um privilégio estar aqui dividindo algumas experiências com você e com o pessoal que acompanha a gestão. Tá. Napo, começa contando um pouco aí o que você anda fazendo da vida aí, que trabalho é o que não falta para você, né, rapaz? Então... Não, é verdade. No cenário, nunca é bom reclamar de muito trabalho, né? E no cenário atual, menos ainda. Mas hoje eu sou narrador e apresentador do Band Esportes, que é o canal a cabo do Grupo Bandeirantes. Também narro na Rádio Band News FM, que é uma rádio, imagino que muita gente conheça, que é de frequência nacional, né? Então, também faço jogos por lá. E estou no projeto da N Esportes, que esteve, né, com o pessoal da Federação Paranaense no Campeonato Paranaense e transmite a Série C do Brasileiro, transmite a Liga Nacional de Futsal, Superliga de Vôlei, o CBB, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete, e a gente ainda tem uma prestação de serviços para o Brasileirão Play, que são aquelas transmissões do Campeonato Brasileiro para o exterior, né? Então, a gente acaba fazendo bastante coisa. Você vê, num final de semana, a minha agenda, não que eu faça todos, né, mas ela comporta 30 jogos, porque você tem os 10 da Série A, os 10 da Série B e os 10 da Série C. Então, de alguma forma, eu vou me encaixando nisso aí. E no Grupo Bandeirantes, a gente ainda tem uma parceria pela Comebol TV, né, e aí Sul-Americana e Libertadores. Então, realmente... trabalho ainda bem, não tem. E como é que faz com a garganta aí, rapaz? Esse é um grande desafio, viu? Porque a gente precisa, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho esse meu amigo aqui, ó, o Respiron. O Respiron é um equipamento de exercícios, né? Então eu fico aqui, volta e meia, pega, isso aqui é bom você fazer, não precisa ser toda hora ou todo dia, mas antes de uma transmissão é bom porque ele alarga a tua capacidade respiratória, você puxa as bolinhas assim, ó, primeira vez no dia, nem sei o que vai sair aqui, ó. E tá bom, mantendo, hein? Puxou. E está no nível, tá no penúltimo nível de dificuldade aqui, que é para realmente esticar, né? E aí tem mais esse amigo aqui, que é o inalador, exercícios vocais, descanso quando possível. Eu tenho 2 filhos pequenos, então você sabe, você conhece essa realidade, né? Então não é sempre que a gente pode dar aquela cochilada, mas descanso, moderar e moderar mesmo, né? Consumo de bebida alcoólica, isso aí realmente a gente acaba tendo que esperar um pouco mais, né, para naquela folguinha tomar uma cervejinha, falar pouco, o que é uma dificuldade, porque eu falo muito. Mas jornalista falar pouco é duro, hein? Não, hoje eu não vou falar muito, você me faz uma pergunta, eu fico 3 horas falando, é difícil. Rapaz, olha, é porque assim, o podcast a gente padronizou ele em 1 hora, mas se deixar conversando aqui, nós vai 3, 4 horas de episódio, pelo fácil. menos. Fácil, frouxo. Né? Cara, me conta uma coisa, você falou do streaming, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que é algo que tem crescido muito e é muito bacana, né, pro mercado de trabalho, para quem atua na área aí, né, do mercado de futebol. Mas me conta uma coisa, o cara que está ouvindo o podcast, que está nos assistindo pelo YouTube, o cara quer ser narrador, porra, eu queria ser um narrador igual o Napoleão. O que esse cara tem que fazer? Quais são os caminhos aí para se iniciar uma carreira como narrador esportivo? Mas esse cara tem que ser meio maluco, viu? Porque ele abre mão de final de semana, abre mão de várias noites aí, né? Com família, com amigos. Então, ele tem que ser completamente apaixonado pelo que faz. Até aí, eu imagino que as pessoas que procurem trabalhar com futebol são, né? Porque tudo começa com um lazer, né? Eu não conto o meu time do coração, mas, obviamente, eu tenho um. E por gostar de futebol é que a gente se envolve com isso. Se você não gosta de futebol, você nem passa a trabalhar com isso aí. E não só futebol, né? No meu caso, eu tenho o privilégio já de ter participado da cobertura de 3 Olimpíadas,
Então, assim, eu gosto muito de basquete, estou vendo que você também, estou vendo o LeBron ali atrás, por exemplo, na estatuazinha, né? Basquete com futebol, para mim, tá ali os dois, viu? Você Gosto sabe que eu bastante. também, né? Eu tenho feito Uhum. jogos da Euroliga, é muito legal, já fiz É. NBA no passado, então é bem divertido. E academicamente, cara, eu preciso ser sincero, desde a queda do diploma, não há uma obrigatoriedade, e em narração menos ainda, né? De você cursar uma faculdade. Mas eu defendo muito a existência do diploma de jornalista, né, deixando bem claro, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que o aprimoramento é fundamental. Então, se você busca conhecimento, você está se tornando mais capacitado para o exercício de qualquer profissão. Isso vale, evidente, para o jornalista. Depois, porque, embora ele não seja uma garantia ética, né, você tem jornalista formado que não tem comportamento ético, porque isso a ética é algo muito pessoal, ela é algo do ser humano e é conceitual conforme cada sociedade, né? Cada sociedade tem seus perfis éticos aprovados e desaprovados. Mas você vê outras categorias, né, como o direito, que tem a OAB, que é muito forte, a medicina, né? Você tem uma espécie de regulação de mercado que a comunicação não tem. Então, a gente vive uma época aí de difusão de fake news, o trabalho do jornalista tem sido enxugar gelo o tempo todo, e porque qualquer um vai para o ar o tempo todo e fala, e ainda mais com o advento das redes sociais, todo mundo é mídia, né? Então, a gente acaba, sempre que alguém me pergunta, e aí, o que você recomenda? Eu acho que você tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, aprimorar os seus conhecimentos, e aí, nas questões vocais, é fundamental você ter o acompanhamento de um otorrino, isso é otorrinolaringologista, é fundamental. É fundamental você trabalhar com algum fonoaudiólogo, porque você precisa aprender a respirar melhor, a fazer esses exercícios que eu brinquei com vocês aqui no começo, para ter resistência ao longo dos tempos, né? E até técnica vocal. Quem dá uma olhadinha aqui atrás, eu tenho um violão e uma guitarra, né? Eu sempre gostei muito de música. Eu fiz 3 anos de técnica vocal para cantar. Eu tinha banda, cantava no tempo que eu era jovem em Curitiba, e aí migrei para o futebol porque você tem projeção de voz, você tem uma série de coisas que você aprende. Então, eu acho que esse é um resumo, não é pouca coisa, não, mas é isso que as pessoas poderiam fazer. Mas esse aprimoramento técnico, né, tanto da parte vocal quanto também da parte acadêmica, é importante em qualquer profissão ainda. É óbvio que depois disso você começa a desenvolver outras questões, né, outras skills aí, você vai cada vez evoluindo dentro do seu trabalho, mas um início é por ali. E quando o pessoal inicia na narração esportiva, geralmente é na rádio, né? Você começou como? Eu comecei no rádio, eu acho que o rádio é uma excelente escola, a melhor escola possível, porque o rádio tem uma característica que ele não te permite o silêncio, né? Se você estiver ouvindo rádio, uma rádio de notícias, né, ou mesmo de música, enfim, e por cerca de 20 segundos a rádio ficar em silêncio, você vai olhar assim e falar, o que é que está acontecendo? Né? Alguma coisa está errada, porque ele não permite o silêncio. Na narração esportiva, a narração de qualquer evento no rádio ela é muito mais descritiva. Então, o que é que o rádio te traz como escola? O improviso, porque você não pode simplesmente permitir o silêncio. E aí você improvisa, e improviso tem técnica. Qual é a técnica do improviso? É você ter conhecimento, é você estar abastecido de conhecimento. Porque o improviso nada mais é do que você trazer à tona informações que não estavam planejadas para entrar naquele momento, mas que, dada a lacuna de algum acontecimento, vamos lá, o jogo está parado, né? Teve uma falta grave ali, o jogo está há 5 minutos parado, o pessoal já sabe que o jogo está parado e você precisa trazer coisas novas, e muitas vezes você não sabe ainda o que aconteceu com o jogador. Então, você abastece de conhecimento, você relembra fatos, você traz coisas ali à tona que você tem na sua bagagem de leitura, de estudo, de acompanhamento, né? Então, o improviso é esse. O rádio é a melhor escola, não tenho a menor dúvida disso. Mas sim, tem gente que começa em televisão também, são estilos absolutamente diferentes. Eu levei bastante tempo para fazer TV. Eu comecei no rádio em Curitiba em 2002, na Rádio Globo, era a equipe do Capitão Hidalgo, né, foi ele que me deu a primeira oportunidade, e fui para a televisão como apresentador em 2004, na época no SBT, fui fazer reportagem e apresentação com o pessoal do Tribuna no Esporte. Foi um pouco antes... Programa tradicional aqui de Curitiba.
Isso, quem é de Curitiba vai reconhecer, vai lembrar daqueles 3 torcedores, né? Um de cada equipe de Curitiba. E, na época, o Alexandre Zraik ainda era vivo, mas tinha saído do programa. Aí o Christian Toledo, que hoje trabalha por aí na Globo, né? E apresentava, e eu fui lá, tanto para a suplência dele, quanto para a suplência da reportagem, que era da Ana Tereza Mota na época. E comecei a fazer televisão desse jeito. Mas narrar em TV, eu fui fazer o meu primeiro jogo em 2007, era um pouquinho antes, eu acho. Você vai me corrigir, porque era um projeto da Federação Paranaense de transmissão FPF-TV, ainda com o Onaireves Moura, então deve ter sido 2005 ou 2006. Tá? Por aí, porque essa gestão aí desse cidadão que você falou aí, né? Muito boa. Esse era um Agora ele ouvir esse nome direito, mas que bom que ele deu uma oportunidade para você, pelo menos. Foi ele sim e não foi também, né? Porque era um projeto terceirizado. Mas por aí, porque ele foi até 2006, meados de 2007 ali, né? Era mais ou menos essa época que teve esse projeto da FFTV. E já era streaming, tá? Já era por internet. Olha que legal. Então, lá atrás, né? Pioneira. Era a Série Prata e foi a semifinal entre Operário e Toledo. Na época eu fui fazer o jogo lá no Germano Krieg, né? E aí uma pequena curiosidade, eu sempre fui, né, muito crítico à gestão do Moura, por várias razões que hoje todo mundo sabe, né, já passado. Não é à toa que está preso, né? Não é à toa que está preso, e surgiu essa oportunidade terceirizada, eu fiz o jogo, acho que o pessoal na época gostou, mas o segundo jogo eu já não fiz, porque o Moura me viu no ar e falou, não, esse aí não dá para fazer, porque ele é crítico da gestão. E sou mesmo, sempre fui, né? E esse é um ponto do jornalismo, né, que eu acho interessante, porque, como eu já disse, eu te conheço e eu sei o quanto você é crítico às situações, mas você faz isso com um profissionalismo muito forte. Né? Você é coerente nas suas opiniões, você fundamenta, tem embasamento dentro do que você escreve ou fala a respeito de qualquer que seja o assunto voltado ao esporte, principalmente ao futebol. Hoje você vê muita gente só naquela de jogar para a torcida, né? Falar o que o torcedor quer ouvir, muito mais por uma questão de audiência, tudo do que o informar. E interessante que quando você falou de ética no início, né, eu pensei muito nesse aspecto, assim, quando você começou a falar sobre o assunto. Eu me posiciono. Eu acho que o papel do comunicador é causar reflexão, é se posicionar, é fazer com que você, do outro lado, pense naquilo, né? Às vezes eu leio, é muito engraçado isso, porque, assim, acima de tudo, eu sou um cidadão, né? Então, a gente vive no mesmo universo. Eu não vivo dentro do futebol o tempo todo, respirando ali, e como se o mundo fosse um gramado com 4 linhas. Não, eu vou ao supermercado, eu vou ao posto de gasolina, eu estou vendo que o país cuida dos filhos. Exatamente. Né? Gosto de música, gosto de leitura, gosto de filme, como qualquer outra situação, eu vou ao banheiro, almoço, tudo normal. Né? Então, eu me posiciono contra aquilo que eu acho que está errado, né, na nossa sociedade. E muitas vezes eu leio críticas do tipo assim, você devia falar só de futebol. Mas por quê? O torcedor, ele só torce? O torcedor, por um acaso, ele não almoça? Ele não vai ver um filme? Ele só vive o futebol? Isso não existe. Né? Então, a gente precisa se posicionar. E eu tenho por base que, na medida em que alguém gosta daquilo que eu falo em relação a um conteúdo, eu posso provocá-lo com outros também. Pouca gente sabe, mas eu já cheguei a escrever em 4 mãos, é verdade, um livro sobre economia, né? No ano de 2006, trabalhando na editora Venda Mais, aí em Curitiba também, eles têm um livro anual, né, sobre economia. Agora, isso, o jornalista... Hein? Então, mas não significa que eu sou um economista ou um especialista em economia. Claro. O jornalista, ele é um generalista. O que ele faz? Ele conhece um pouco de tudo e vai ouvir os especialistas para colher a informação e deixá-la mastigada para o público. Então, assim, por que você está se metendo com política se você não sabe de política? Quem disse que eu não sei? Mas mesmo que eu não saiba, eu escuto quem sabe. Entendeu? Então, isso vale para você lê, você se informa, né? Você vai beber de fontes para se aprofundar naquele conhecimento específico, né? Aquela determinada área. Porque o jornalista é isso. Eu também não entendo de futebol. Se eu sentar com um técnico de futebol, ele vai entender muito mais do que eu. Vou contar uma rápida passagem aqui, Campeonato Paranaense de 2003. O Paraná foi eliminado precocemente, né? Não chegou às finais,
E o Coritiba foi campeão contra o ACP, né? E a estreia do Paraná no Campeonato Brasileiro era contra o Atlético, que estava ainda, acho que perdeu para o Coxa nas semifinais, se eu não estou enganado. E o Cuca assumiu o Paraná. E eu fui a um treino do Paraná, sentei lá com o Cuca depois do treino, eu e algumas figuras conhecidas no jornalismo de Curitiba. O Cuca sentou, ele pegou assim um campo daqueles. O Cuca ainda não era o Cuca do Galo. Estava iniciando a carreira, né? Estava começando a carreira, não tinha nem ido para o Goiás, nem para São Paulo, ainda era um dos primeiros trabalhos dele, né? Ele pegou o campo e falou assim, ó, nossa estreia é contra o Atlético, eu vou jogar... Na época, o Paraná tinha aquele time que ficou conhecido como o Quadrado Mágico, né? O Quarteto Fantástico, lá Fernandinho, o Marquinhos, o Reinaldo e... me fugiu o nome do outro baixinho da ponta. Era o mesmo time do volante Pierre, enfim, era um belo time. Sim, Paraná, era um time bom, né? Eu já vou lembrar o nome do outro jogador. Foi esse time que se classificou para a Libertadores, não foi? Não porque esse time é de 2003, mas agora. Alguns jogadores da base ficaram com o Caio, né, até 2006. Muitos saíram, Marquinhos, por exemplo, saiu. Né? Mas, enfim, ele falou, eu estou vendo aqui, o Atlético joga assim, assim, assado, eu vou pegar o meu jogador, vou encostar atrás do lateral, vou fazer chegar no meio aqui, nós vamos ganhar esse jogo. O jogo era no Pinheirão, na época. Bom, passaram-se 40 dias até a estreia do campeonato e eu fui para a transmissão do jogo. E o Paraná fez exatamente o que o Cuca falou e ganhou aquele jogo por 3-0. Né? Mas, assim, encaixotou o Atlético naquele jogo. Né? E aí, cara, eu vi assim, cara, esse cara entende muito de futebol. Porque ele estava antevendo o confronto, e teve tempo para isso, é claro, né, que é um outro aspecto do tipo de visão diferente, né? Mas ele entende, eu não entendo. Eu não colocaria ali um time para jogar porque eu não tenho essa capacitação. O que é que eu entendo de futebol? De acompanhar, de saber a análise daquilo que eu estou vendo no campo, de fazer a transmissão, de ver que existem movimentos repetidos e, principalmente, o que eu entendo é de comunicação, de chegar no Cuca, olhar o que ele fez e trazer para você agora essa informação. Na época, claro, também, né? Mas, assim, o meu papel, o papel do jornalista, ele é buscar informação e trazer ao público e causar reflexões. Então, eu realmente procuro me posicionar, acho que as pessoas que me escutam por alguma forma não precisam concordar com aquilo que eu falo, não há problema nenhum, mas que elas pensem naquilo que a gente traz à tona, porque eu estou envolvido do lado de cá buscando essas informações. E sobre o que você falou, dessa mistura, né, eu também não vejo uma separação. A narração ela é um pouco de entretenimento, sim, né, tem aquela coisa fantasiosa, o grito de gol, a emoção envolvida. Muita coisa mudou nos últimos anos para mim, quando eu migrei em definitivo para essa função, que eu já fazia há muitos anos, mas nem sempre as portas estão abertas como a gente espera, né? Inclusive a aceitação do público é absolutamente diferente, mas eu não vejo esse trabalho como muita gente prega, de que não, é só perdão, entretenimento. Não, você está ali numa relação humana, e toda relação humana ela tem particularidades, você consegue causar reflexões, é assim que eu conduzo o meu trabalho. Você postou um vídeo que você fez, agora, acho que foi semana passada, nas suas redes sociais, do seu dia, né, da sua rotina, desde saindo de casa até indo trabalhar no jogo, foi um jogo do Palmeiras, né, se não me engano. Isso. E o retorno. Então, toda aquela preparação que envolve, né, um dia de jogo. Então, às vezes as pessoas acham que o cara só vai sentar lá, narrar o jogo, conta uma história, dar uns gritinhos e pronto. Mas envolve muito mais coisas, né? É o que você está falando aí, né, de passar... Para você chegar nesse nível de passar uma informação de qualidade real para quem está assistindo, é um trabalho intenso, né? Porque você tem que estar conectado a tudo que envolve o jogo, né? Então, assim, quem é o adversário, quais são as características, como mais ou menos ele vai jogar, e mais ou menos porque o jogo em si ele é um organismo em constante mutação, né? As características, uma expulsão, um gol cedo, uma coisa assim, muda o perfil do jogo. Você tem que estar em contato com aquilo que a torcida está sentindo. Afinal de contas, eu vou lá relatar um evento para o torcedor. Então, o que é que envolve aquele jogo? Esse jogo do Palmeiras, por exemplo, que você citou. Ele é um jogo de Libertadores, o primeiro em casa na temporada para o atual bicampeão, né? A torcida que está vivendo um momento espetacular.
O jogo deu 8-1. Eu estava com a garganta um pouquinho machucada. Judia do narrador, né? É legal, mas judia do narrador, né? Essas técnicas, por exemplo, né, a gente vai aprendendo com o tempo. Se as cordas vocais não estiverem machucadas ou a garganta, você mesmo com uma gripe, uma dificuldade, você consegue transmitir o jogo por conta da questão da projeção da voz, né? Isso é muito técnico, e naquele dia eu estava bem preparado, descansado, então eu comecei a filmar aqui à tarde, preparo, aquecimento vocal, só que assim, eu como qualquer cidadão, calço tênis, vou para a rua, né, naquele dia fui de aplicativo para o estádio, né, chega lá, pô, estou com fome, você vai para um jogo de estádio, você chega no mínimo, eu gosto de chegar no mínimo com 1 hora de antecedência, de estar no meu local de trabalho com 1 hora de antecedência, né? Então, eu saio de casa 2 horas, 2 horas e meia antes, aí chego, aí vou ver o que a galera está fazendo. Eu sempre fui assim, sempre fui, mesmo. Sentir o clima do jogo também um pouco, né? Torcedor. Eu gosto. Qual é a expectativa dos caras? É isso, eu sou um cara que saiu da arquibancada, entende? Eu saí da arquibancada para trabalhar com futebol. Eu sei, muita gente pode pensar, não, mas é porque você torce para o seu time e tal. Eu sei exatamente o que você, que não torce para o meu time, mas torce para o seu, sente, porque é a mesma coisa, cara. As pessoas acham que não, né? A emoção é a mesma, né? Negativa ou positiva de qualquer torcedor. Mesma coisa. Não, porque esse time aqui, olha, o torcedor do Real Madrid e o torcedor, aquele verdadeiro fanático do Irati, eles têm o mesmo sentimento, cara. O mesmo sentimento de frustração quando perde, de alegria quando ganha. Isso, de que o time dele é especial. Não, porque com o Real Madrid é diferente, porque aqui aos 45 a gente ganha jogo. O Irati ganha e perde aos 45 também. Entendeu? Claro, existem outras circunstâncias de tamanho de clube, de escala, tamanho, né, de torcida, isso, tamanho, escala, né? Questão financeira, isso existe. Mas então, a paixão, né? Isso. A paixão é a mesma. O delicado de falar do time do cara, né, é que assim, eu estou falando do filho do cara, estou falando de um dos maiores amores da vida do cara. Né? O time de futebol das pessoas é parte da família, é a identidade. O futebol é um fenômeno, né, social e antropológico, né? Você começa a estudar futebol assim desde lá de trás, da época tribal, ele foi caminhando, né, para o esporte como um todo, mas no futebol é aquela coisa, aquela sensação de pertencimento que a pessoa tem, e aquilo faz parte da vida dele, né? Isso que é o massa, né, cara, do esporte. Sabe, eu acho a parte mais legal do futebol. E a gente fala futebol porque para o Brasil é futebol. Para nós é futebol. Mas os esportes são iguais. Eu estive na Venezuela, cara, e aí fui a um jogo de beisebol deles lá. Era Caribes de Anzoátegui, que é a região, última parte litorânea antes da Ilha Margarita, né, que é a ilha famosa deles lá, né? E Caracas. Então seria um jogo, proporcionalmente, né, em termos de torcida, até de conquistas, muito parecido com Avaí e Corinthians, tá? Então seria nessa característica. E ao chegar para ver o jogo na torcida da casa, eu vi coisas que eu vejo aqui nos estádios, né? As pessoas com o filho no colo, com a camisetinha do Caribes, né? E aquela coisa da resistência do time menor, não, em casa a gente vai ganhar, e são 9 innings, eu não aguentei terminar de ver o jogo. Aliás, vou cometer uma inconfidência aqui, minha, né, particular, então, mas porque isso talvez não seja muito produtivo para o meu futuro, em algum momento, profissionalmente. Se tem um esporte que eu nunca consegui gostar, foi beisebol. Cara, eu não consigo entender beisebol, cara, e eu amo esporte, cara, mas beisebol é algo que eu não consegui ainda pegar o tchan da coisa. Eu já fui num jogo de beisebol nos Estados Unidos, eu entrei no jogo, já tinha começado o jogo a hora que eu entrei, e fui embora antes de terminar. Porque é demorado o negócio, né? Daí você não entende nada. Né? Aliás, a cultura dos americanos é exatamente essa. Então, sei lá, os Yankees estão jogando lá em Nova York, o cara não consegue ir no jogo inteiro, ele pega o final, ele pega o começo. O cara vai jantar no estádio, o cara senta, come, assiste um pouco o jogo e vai embora. Faz um lanche no estádio, tal, vê um pouquinho do jogo e toca o rumo dele. Então, o beisebol tem jogos de 5, 6 horas, né? Mas essa característica, eu sempre fui assim, eu sempre fui de chegar cedo no estádio, ir na galera, conversar com quem eu conheço, ou bater um papo ali com o cara que está vendendo sanduíche, né? Então, naquele dia que eu filmei isso, foi para mostrar um pouco isso. Em Curitiba, todo mundo que me conhece já me viu nas torcidas organizadas, já me viu.
sentado ali, tanto faz se é Vila Capanema, Couto Pereira, Arena da Baixada, Pinheirão, antigamente, eu vou e me envolvo. Por quê? Porque se você não se envolve, você não está sentindo aquilo. Né? Aqui em São Paulo tem sido um pouquinho diferente, porque agora que as coisas retomaram com a pandemia, mas é a mesma coisa. Fui lá no Allianz, também chego cedo, vou ver se encontro algum amigo palmeirense por ali, já havia feito isso no Morumbi também, e eu gosto disso porque quando você vai com o microfone, você está levando ao teu público a experiência local, de quem está vivendo aquilo. Pode ser que você aí em Curitiba, ouvindo o jogo, não tenha o conhecimento da importância daquele evento nesse momento. Então, eu procuro buscar isso para trazer para o público. Ainda mais um país do tamanho do nosso, né, cara? Cada região tem suas peculiaridades ali, né? Até o modo de torcer, a emoção é a mesma, mas o modo de torcer, o engajamento da torcida, ela é diferente do estado para o outro. Eu já tive oportunidade de trabalhar em outros estados também, e você vê, né, que a rotina do próprio torcedor ela é diferente de um lugar para o outro, assim. E isso acho que torna ainda o futebol tão mais bacana aqui no nosso país, né? Porque a gente tem vários países dentro do Brasil aí, né? As relações são muito diferentes. A aceitação de resultados, o jeito de curtir o jogo, absolutamente diferente. Me fala, quem são tuas referências profissionais dentro da narração esportiva, Nato? Quem são aqueles caras que você fala, puta, esse é o cara? Cara, eu desde pequeno ouvia muito o Carneiro Neto, né? Que é paranaense aí, eu cresci em Curitiba, então eu gostava muito de duas coisas no Carneiro, né? Eu até tento fazer igual. Eu achava que ele trabalhava muito bem a ironia no jogo. Toda hora ele dava uma provocada no que estava acontecendo, né? Nessa coisa de causar uma reflexão, muitas vezes em relação ao próprio jogo mesmo, né? Mas enfim, gostava muito daquilo, tinha sempre um quê de sacanagem no que ele trazia para o ar ali, e especialmente em termos de descrição do lance, ele conseguia chegar até o toque, que eu acho que é algo muito legal, especialmente quando a gente consegue ter torcida no estádio e ambiente, né? Que é a descrição do lance até o último chute, e aí não gritar o gol imediatamente e deixar com que a torcida faça isso, né? Que é aquela lacuna do silêncio. Eu acho aquilo sensacional, porque se você está ouvindo o jogo, né, e é o teu time, enfim, desce pela esquerda, chegou, bateu, aí a galera, você já sabe que é gol. Então eu acho muito legal. Você sabe quando é gol, e é o massa de você... Eu gosto muito de ouvir jogo em rádio, né? Eu gosto... Bom, eu te contei já, eu já trabalhei em rádio, né? Já lá atrás, meu pai é radialista, né? Foi muitos anos e tal, e eu tinha 15, 16 anos, moleque, eu fazia um programinha de esportes meia hora numa rádio AM, lá em Irati, né? No anterior. Então, eu ia ter seguido. Pois é, mas enfim, ironias da vida, mas... Enfim, e a rádio tinha equipe esportiva, né? Tinha os narradores, e muitas vezes daí eu ficava fazendo aquele esporte técnico no dia das narrações. Os caras estavam, né, viajando, estavam aqui em Curitiba, transmitindo o jogo. E essa pausa que você falou, putz, cara, é muito má. Para quem gosta do esporte de futebol, né, sabe do que a gente está falando aí, né? É isso, a pausa com o grito de gol da galera, que é o grito mais legal e o mais doloroso, né, do futebol, porque assim, se é o teu time é sensacional, se é o adversário e você está escutando aquele distante, cara, você fala, putz, cara, já é ali, né? Deu ruim, né? Então eu sempre gostei muito do Carneiro. Na cidade aí eu ouvia muito o Luiz Augusto Xavier, ouvia o Fernando César, ouvia esses caras aí que ajudaram, né, muito a construir a minha base, né? Sempre li muito o Augusto Mafuz, acho que ele tem também, e o Mafuz traz coisas para o texto dele que são da literatura, né? Então eu acho interessante isso, enfim. E em termos de televisão, aí é inevitável citar quem todo mundo cita, e mais ainda desde que eu vim para São Paulo, né? Tanto o Galvão é espetacular, cara. O Galvão é uma lenda, né, cara? Eu sou muito fã do Galvão, cara. Muito fã. Tecnicamente, ele é perfeito. Ele teve, sim, nos últimos anos, dificuldades físicas, vocais, né? Mas, enfim, tecnicamente ele é muito bom, mas, acima disso, ele é um showman, né, cara? Ele está aí há mais de 40 anos, né, na principal emissora do Brasil. Olhando para trás aqui, porque eu tenho a biografia dele aqui, tá vendo só achado.
Eu tenho também. Deve estar por aqui. Muito bom o livro. Eu conheci o Galvão num jantar, ele foi super receptivo, ficou tomando vinho com a gente até 3 da manhã. É um cara normal, entende? Com as conquistas que ele teve na vida e na carreira. E ninguém fica 40 anos no ar sendo o principal cara de um segmento, né, no caso o esporte, na principal emissora do Brasil, à toa. Então, tecnicamente... Isso é um mal do brasileiro, né? A gente gosta de causar reflexão mesmo, né? Falar sobre isso. Às vezes eu vejo o pessoal criticando o Galvão, mas porque o cara está há 40 anos lá, como criticava o Faustão, por exemplo, como criticam o Pelé, né, cara? É um absurdo alguém criticar o Pelé, cara. O Pelé é um dos maiores brasileiros da história, né? Eu acho que é o maior brasileiro da história. Olha, independente do que o Edson possa ter feito, eu acho que ele é um símbolo nacional. Mas olha o que ele fez, olha o que ele construiu na vida dele, né? E o brasileiro, ele não respeita, eu acho que esses ídolos da maneira mais adequada, né? Existe um quesinho aí de não... Como é que eu vou te dizer? Especialmente a gente aí em Curitiba tem essa característica, né? Não sei, em outras partes do Brasil, eu vivi 32 anos no Paraná e já estou há outros 12 aqui em São Paulo, né? Então, são as regiões que eu conheço de falar com o cara da padaria, do taxista, do vizinho, né? Essa vivência de entender realmente como funciona aquele ambiente. Mas existe um quesinho de você não atestar que o cara é bom, para que você também se resguarde, né? Falar, o cara é bom, mas, né? Sempre tem um mas ali. Mas esse é o mal do ser humano, né? O ser humano, ele se frustra pelo que ele não consegue conquistar, então é mais fácil para ele desfazer do que as outras pessoas que construíram alguma coisa, né? Nem entrar muito nesses assuntos não é o ponto do negócio, mas é por aí. Acho que a ideia um pouco é essa, de não atestar 100% nada, né? Não, esse cara é muito bom. Não, a ideia é segurar um pouco isso. Então, o Galvão, cara, ele é uma referência porque ele também é um cara que abre a câmera, ele sustenta, né? Qualquer transmissão, de qualquer evento, ele transforma. Acho que o último grande desafio, vejam vocês que coisa, né? Nos Jogos Olímpicos, botaram ele para fazer o skate, que é algo absolutamente distante daquilo que você imagina um senhor de 70 e tantos anos falando, né? E que não tem, porque eu não, tá? Mas gente da minha geração, quando tiver 70 e tantos anos, andou de skate. Como jogou videogame. Para a nossa geração, um homem de 43 anos, que é o meu caso, ficar jogando videogame é absolutamente comum. Para o meu pai talvez não fosse, entendeu? Sim. Então, essas coisas, elas andam com o tempo. Mas o Galvão, não, o skate era absolutamente diferente para ele. E ele transformou aquele evento porque era o Galvão, entendeu? Tem o selo Galvão. Então, essa excelência é algo que me inspira muito, que eu busco. E o Luciano do Vale. O Luciano, tecnicamente, eu acho que ele era até melhor que o Galvão, em termos de potência vocal, descrição do lance. Ele era, assim, provavelmente a voz mais bonita que já passou na TV brasileira. Além mas, da voz, acima ele entendia os esportes, já o que ele fez pelo esporte, né, como um todo. Isso. O legado dele para o esporte brasileiro, cara, é um negócio gigantesco. Ele fez muito mais do que muitos e muitos e muitos cartolas aí que apenas aparecem para ganhar algum tipo de vantagem dentro do esporte. O Luciano encheu o Maracanã por um jogo de vôlei, tá? E choveu no dia. Choveu no dia ainda. A história é fabulosa. Era a União Soviética no meio da Guerra Fria, não havia ido para os Jogos, não iria, melhor dizendo, para os Jogos de Los Angeles. O Brasil tinha sido prata, né, em Moscou e foi prata de novo em Los Angeles, né, sem as potências, né, sem as duas disputando. Estados Unidos estava num, não estava no outro, União Soviética estava um, não estava no outro, e ele consegue provocar esse jogo, leva aí 150, sei lá, 200 mil pessoas ao Maracanã, para ver um jogo de vôlei. O que a gente conhece de NBA, né, quem gosta de basquete como você, Luciano do Vale, NFL, Luciano do Vale, Fórmula Indy, Luciano do Vale. Cara, Fórmula Indy, né? Eu gosto de automobilismo, sei que você mais ou menos, né? Assim, na Fórmula Indy, cara, eu sempre achei chato. Eu gostava da época que o Luciano do Vale narrava, daí eu curtia até assistir uma corridinha ou outra. E o cara, né, mandava muito bem. E como que ele fez isso, né? Ele pegou lá na Band um horário, né? Trocou a Globo pela Band para ter um projeto próprio,
né? E ele inventou o formato brasileiro, já havia nos Estados Unidos, né? Mas o formato brasileiro de TV a cabo esportiva nasce com o Luciano trazendo esse know-how para o Brasil através do Show do Esporte, cara. Que 9 horas da manhã entrava o Elias Júnior, que hoje é um cara que eu troco ideia com o cara, entende? Manda mensagem para mim. Que louco que é isso, né, cara? Porque a gente é da mesma época, né? A gente tem a mesma idade. E eu sentava criança ver o cara na TV. Passava o domingo o dia inteiro assistindo, cara, o Show do Esporte. Né? É isso, começava o campeonato italiano com o Silvio Luiz e ia embora, né? Até de tarde. E às vezes eu saio de uma transmissão, o Elia fala, pô, hoje você foi bem, né? Ou então ele tem alguma emergência, precisa que eu ajude lá, substituindo, que eu sou o eventual dele no programa dele no cabo, né? Pô, você pode vir também nesse dia? Eu falo, claro, porra. Eu, Elia Júnior, caralho, o cara tá, sabe, é um ídolo, um cara que eu vi agora é meu amigo, é um negócio muito fabuloso. Mas, enfim, voltando, o Luciano é referência, também por conta disso, porque ele construiu isso aí. Então, hoje é um pouco mais difícil, né? A gente tem muita coisa já construída, você trazer o novo é sempre mais complicado, porque onde muita coisa já foi feita, você trazer algo diferente é complicado. Ao mesmo tempo, eu tenho o privilégio, lembramos aí desse jogo Operário Toledo, lá atrás, né, por streaming, eu participei do primeiro grande movimento de streaming no Brasil, que foi o Portal Terra, né? O Terra trouxe jogos aí, Jogos Olímpicos, Campeonato Alemão, Liga Europa, Copa da Itália. Hoje estou numa empresa que é de ponta no Brasil em relação ao streaming também. Então, eu me inspiro muito neles nesses dois lados. Eu não vejo a carreira, a minha particular, apenas com aquilo que vai para o ar, né? Tanto na questão identitária, como a gente falou um pouco antes, de marcar posições, quanto nessa construção de participar, porque eu acho que a gente tem que estar envolvido em todas as partes, né, de conhecer, porque como que esse produto vai para o ar? Como que ele chega até ao consumidor? Então, eu gosto disso aí. Eu acho que o Luciano traz muito essa bagagem. Para mim, profissionalmente, são as minhas maiores referências. E você estava falando do streaming. Onde vai chegar esse streaming? Tem gente que fala, não bota muita fé. Eu, particularmente, não concordo com as pessoas que falam isso. Eu acho que é o futuro, né, de transmissão, não só esportiva, como de qualquer outra coisa. Quanto que você acha que tem para crescer desse mercado ainda aqui no nosso país? Tem muito, tá? E, na verdade, a gente não pode tratar esse tema de forma isolada. Eu acho que... Eu estava lendo um artigo, ainda hoje pela manhã, do recuo de 40% nos valores das ações do Netflix. Netflix, né? Que é um impacto grande. O Netflix se não o maior hoje, pelo menos foi o pioneiro no serviço de streaming de filme, né? O esporte ele ainda tem uma dificuldade, o streaming de filme ele é muito melhor, de séries, né, do que o esporte, porque o esporte precisa do ao vivo. Ao vivo, né? E isso às vezes traz uma dificuldade que tem a ver também com tecnologia, mas eu acho que muitas das críticas ao streaming elas são similares às críticas ao rádio, né? Do tipo assim, o rádio morreu, o rádio acabou. Não acabou e não vai acabar, ele vai se reinventando. Né? Nós temos vários casos de sucesso de rádio no Brasil hoje, que é o casamento da tecnologia. O rádio muitas vezes virou uma televisão. Então você está vendo no estúdio da Band News FM o Reinaldo Azevedo às 6 da tarde falar sobre política, e ele está lá. Se você estiver na sua casa, você vai parar e vai ver como você assistiria um canal de televisão. Se você estiver no carro, ou estiver cozinhando, ou estiver fazendo qualquer outra atividade, pescando, como um amigo meu gosta muito, você pode estar só ouvindo, cara. Então o rádio ele não morreu, ele não vai morrer. Até porque o rádio é o veículo mais imediato de todos. E o streaming, ele também vai muito longe ainda, ele não vai desaparecer, porque ele é a nova forma de difusão tecnológica. Antigamente você tinha só as antenas. Então, as ondas levavam o sinal da TV e do rádio ao seu aparelho. Hoje é pela internet, né? E isso, cara, causa coisas espetaculares, porque eu estava na Itália com a minha família e estava rolando o Campeonato Brasileiro, eu queria dar uma olhada no jogo, catei o celular e abri aqui, né? E assisti o jogo na estrada. O meu cunhado dirigindo e eu ali assistindo o jogo, cara. E quando que isso iria acontecer? Estou falando de 2018, já são 4 anos de diferença, tá? Já melhorou bastante coisa. Quando que isso ia acontecer na nossa infância? Na nossa infância a gente não sabia se o jogo do nosso time ia passar na televisão. A gente dependia, né, da programação, grade de TV, né?
Eu brinco aqui vendo as crianças, muitas vezes, né, que hoje eles entram ali, pai, põe o desenho que eles querem na hora que eles querem. Pô, eu tinha que passar a manhã inteira lá para esperar chegar a hora do desenho que eu curtia assistir. Diferente, acordava né? cedo para ver o Thundercats e se dormisse Isso. não via, né? E hoje os meus filhos querem, pai, põe no YouTube, aí que tem, né? Querem ver lá os desenhos. O Então, 5G chegando, né, sendo implementado também vai ajudar muito essa questão do streaming, eu acho, né, ou não. vai. Você tocou num outro assunto e a gente tem essa relação comercial também do Campeonato Paranaense, né? Eu quero aproveitar isso para falar para quem nos acompanha aqui algumas particularidades que têm a ver com tecnologia. Eu acho que, no geral, as pessoas que acompanharam o trabalho da N Sports no Campeonato Paranaense e no Catarinense já há mais tempo, e seguem acompanhando com Série C, com Liga Nacional, elas gostam do trabalho. Mas algumas pessoas se queixam, porque o sinal não chegou, trava muito toda hora. Isso tem a ver com tecnologia e, normalmente, a má notícia é do lado do consumidor. Porque daqui da central, o sinal ele sai redondo, ele sai legal, sai com potência. Agora, o 5G pode ajudar nessa difusão, não tenha dúvida. Né? Porque ele não se sustenta pela falta de tecnologia, então muitas vezes chega para o consumidor, né, não da maneira mais adequada. E o 5G, isso. Que vão começar alguns testes aí, espero que venha logo, né? Já demorou demais para o meu gosto, né? Mas eu acredito que dentro desse mercado do streaming, né, ele vai impactar de uma maneira poderosa. Muito poderosa. O meu celular, por exemplo, já pega, não em toda a cidade de São Paulo, mas em alguns locais ele já identifica ali o 5G. Isso ajuda muito, tá? Agora, grandes centros, eles têm menos dificuldade em relação à recepção desse sinal do streaming. Os centros menores, cidades pequenas, cidades com menos de 100 mil habitantes, normalmente não tem provedor de internet próprio. O que tem lá são repetidores de internet. Então, vou dar um exemplo, né? Eu não sei exatamente se é esse o caso, mas vamos hipoteticamente considerar que Irati, que é a cidade de um amigo meu, que tem aí 40, 50 mil habitantes, é por aí, né? 70 mil. 70 mil. Então tem menos de 100, né? E fica a menos de 200 quilômetros de Curitiba e um pouco mais de 100 de Ponta Grossa, que já é um grande centro urbano, ela não vai ter um provedor próprio, tá? Esse provedor é de Ponta Grossa ou de Curitiba e o sinal é rebatido lá. Se você está assistindo filme, isso faz pouca diferença, porque começa o filme, a imagem fica turva, ele dá aquela bolinha do carregando, né? Você se irrita um pouco, né? E fala, aí começa o filme, já bufferizou, já armazenou, né? Carrega e vai embora. Né? Carrega e vai embora, e você não se irrita mais. Então passou, tá beleza, acabou. No futebol ou no esporte, não dá, porque o evento está acontecendo ao vivo. E aí você não consegue bufferizar conteúdo. Quando você atinge o limite ali de que o novo conteúdo está sendo produzido ao vivo, aquilo já foi armazenado, mesmo com um delay, que às vezes é de 1 minuto, 2, isso também é muito difícil para quem está assistindo ao jogo, né? Porque o rádio, às vezes, já antecipou, ou esse site já falou, já saiu o gol, eu estou 2 minutos aqui, a bola está na defesa do outro, como é que já saiu o gol? Né? Acaba causando esse transtorno, mas é tecnologia, não é a empresa, é a outra ponta, é a ponta que te vende, sem contar que muitas vezes o cara tem um equipamento obsoleto, né? O computador do cara não é mais o mais moderno, de ponta, está cheio de arquivo, cheio de foto, está pesado, o celular idem. Então, são muitas variáveis, né? Muitas variáveis que o consumidor final ele só enxerga a irritação dele, né? Então, essa experiência, enquanto a gente não tiver uma melhoria tecnológica grande de equipamento e difusão, a gente vai patinar um pouco. Agora, por outro lado, o que vai acontecer com o streaming, hoje, assim, o streaming ele é basicamente uma ótima solução de nicho, né? Porque os grandes eventos, a Copa do Mundo, todo mundo quer ver, e ainda, por muito tempo, as grandes emissoras de TV, elas vão comprar os direitos, porque elas espalham melhor, elas vendem melhor, né, a publicidade, e com isso elas conseguem comprar a Copa do Mundo. Agora, o esporte de nicho, né, aquele segmentado, com um público menor de interesse, ele não tinha espaço nas grandes emissoras, há muito tempo. Né? Os campeonatos estaduais, que não são o que já foram no calendário do futebol brasileiro, eles perderam espaço, mas eles não perderam 100% do interesse do público. Por quê? Sim. Porque é a nossa camisa que está em campo. Né? Então, eu quero ver esse time aí.
que está jogando. É o meu time, eu quero ver, tanto faz se é contra o vizinho ou é contra o Real Madrid, eu quero ver, porque é o meu time jogando, né? Claro que o interesse não é mais o mesmo, aí é uma outra discussão, mas, enfim, eles não tinham esse espaço. Então, o streaming vem como solução para isso, né? Solução de acesso a quem está distante, né? Na transmissão do Brasileirão, eu vivo muito essa experiência, gente que mora fora do Brasil, e que, pô, que legal, encontrei vocês, consigo ver os jogos do meu time, isso é muito legal. Abrir espaço para esportes que não tinham ainda, não tinham conquistado, ou que não tem mais o interesse da grande mídia, então você consegue trazer para aquele público segmentado o conteúdo. O canal Olímpico do Brasil, que é também uma iniciativa da N Sports com o COB, é um projeto espetacular, cara. Espetacular. Ainda mais esporte olímpico, que tem muito menos, a gente está falando, né, de campeonato estadual, de futebol, pode ser um campeonato menor, mas é o futebol ainda, né, no Brasil. Sim. Agora, o esporte olímpico, né, que não tem incentivo de quase ninguém, né, nesse sentido, o streaming vem para democratizar isso, né, e para dar acesso às pessoas a assistirem uma competição, a acompanhar uma modalidade esportiva, né. A gente gosta do esporte como um todo, é muito bem-vindo, né. Eu fiz um evento de triatlo que tinha um brasileiro com chance de medalha, e aí o canal Olímpico estava transmitindo, e que o único local que alguém que gosta de triatlo e que acredita naquele brasileiro, por mais que seja um público muito pequeno, mas é exatamente de nicho que a gente está falando, o único local que ele podia assistir era com a gente, né? E esse evento, há 5 anos, você só ia saber se o cara foi bem, foi mal, no dia seguinte. No outro dia, lendo jornal, né? Lendo jornal. Com certeza. Entendeu? Então, legal, eu acho que o streaming, ele hoje é irreversível. Claro que eu acho que ainda haverá um movimento de convergência, como tudo, como os supermercados, por exemplo, em que você tem aí 2 grandes grupos que engoliram os menores, seja por valor de concorrência, ou seja porque chegaram e compraram os menores, né? Ou eles fecharam as lojas dos menores porque o preço era muito melhor e a concorrência era até desleal, ou eles compraram o menor. Isso vai acontecer com o streaming. Nós vamos ter 2, 3 grandes grupos mundiais, né, que controlam a cadeia e que vão distribuir desse jeito. Até com cerveja, tá assim. Cervejas artesanais que começaram a incomodar as grandes marcas estão sendo compradas. Sendo compradas. Nós ainda vamos viver esse momento, mas eu acho que o retrato do cenário hoje é esse. Como que o meu amigo jornalista Napoleão Almeida vê o mercado de futebol brasileiro para os próximos anos? Em termos de crescimento, como você vê a parte de gestão de futebol, como que vem sendo gerido, tem essa questão que eu sempre... Eu sou um pouco cético, eu questiono muito. Eu acho que as SAFs, elas vêm sendo tratadas como o novo Eldorado, né? Não, todo mundo vai melhor. Não é bem assim. Gestão boa, eu também tenho pós-graduação, Orlando, a gente falou um pouco sobre isso, mas em gestão esportiva, né? Então, eu não consegui e não quis, e acho que passou o meu tempo também, me aventurar do outro lado do muro, né? Até porque estou bem estabelecido onde estou agora, mas eu fui buscar essa especialização para entender como é que vocês, gestores, pensam o futebol. Então, eu acho que boa gestão, ela independe de ser SAF ou de não ser SAF. Isso nós temos modelos... Concordo em gênero, número e grau. Boa gestão é boa gestão. Se ela vai precisar do implemento da SAF ou não, é outra história. Acho que se coloca muita expectativa em algo que a gente nem sabe direito como vai funcionar. A lei é nova. Na verdade, virou a tábua de salvação dos clubes, principalmente os mais endividados, né? Esse pessoal que chegou num estado, numa situação que não tinha mais o que fazer, para esse pessoal, né, é uma novidade que pode vir a ser ainda uma salvação. Mas eu acredito que vai um tempo, precisa amadurecer mais ainda essa ideia e evoluir muito mais, né, o futebol dentro desse aspecto de negócio, de ser uma atividade empresarial e menos política. Essa fase de transição eu acredito que vai demorar um pouquinho. É isso, e assim, tem um outro detalhe, eu não sou o melhor amigo do Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, mas acho que ele foi muito feliz quando ele falou que nós estamos vendendo nossos clubes a preço de banana. Eu não consigo enxergar, eu entendo, tá, que o euro vale mais que o real, por várias razões,
Entendo que a Premier League está furos acima do Campeonato Brasileiro, que estar numa Champions League é muito melhor do que estar na Libertadores, que melhorou muito, aliás, né, diga-se de passagem, né, essa gestão nova da Conmebol conseguiu bastante. Evoluiu muito, né, mas assim, ainda distante, por várias razões, mercado asiático, enfim, uma série de coisas, mas eu não consigo aceitar, não estou dizendo que está errado, tá? Eu estou dizendo que está errado em outro aspecto. Eu não aceito que o Chelsea, que é um clube tradicional de Londres, né, e tem seu valor histórico, ele valha 50 vezes mais que o Cruzeiro, que é um dos maiores clubes do mundo. Em termos de torcida, é a sexta torcida do Brasil, é campeão da Libertadores 2 vezes, é um clube formador, né? Então eu não consigo aceitar que o Chelsea possa valer 50 bilhões de reais e o Cruzeiro 1 bilhão de reais, porque não vale. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro vale a 50 bilhões, tá? Porque mas aí também tem que aproximar um pouco mais, né? Aproximar mais, né? E eu acho que sucatearam o Cruzeiro, né? E estou pegando o Cruzeiro, que eu acho que é o exemplo mais gritante de retrocesso, né, no futebol brasileiro, e que agora está caminhando com esse negócio de SAF. Então, nesse ponto, para mim, o Petralha foi preciso. Ele falou: olha, estão vendendo nossos clubes a preço de banana. E estão, porque, gente, quanto vale você ter um contingente, né, de, vamos lá, 2 milhões de torcedores num clube formador com patrimônio, né, para você vendê-lo e tirar da sua comunidade o direito de opinar e de gerir sobre o clube de futebol. O que é o clube de futebol? O clube de futebol é a representação daquela comunidade numa disputa esportiva. Então, se a gente falou de amor sobre o próprio clube ainda há pouco, né? Aquele clube te representa, mesmo que ele não represente 100%, mas ele te representa, porque você adotou ele como atleta. Quanto vale você alienar esse direito para alguém? Entendeu? Então, quanto vale? É muito difícil mensurar. Seguramente não pode valer 50 vezes mais do que um clube inglês. Mas é isso que eu falei, talvez esse amadurecimento, né, ele vai vir com o tempo, né, inclusive nessa mensuração de valor, né, quanto custa. É óbvio que quem está endividado, você falou do Cruzeiro, dá para citar o Botafogo também, esses clubes, na hora do desespero é igual aquele cara, o cara está devendo uma grana e na hora do desespero o cara vende pela metade do preço para pegar a grana. Né? Pega de onde vem. Eu acho, aliás, que pelo que a gente tem visto aí, duas coisas a se dizer. O modelo do Botafogo me parece mais honesto, mais aberto, mais produtivo do que o do Cruzeiro. E eu usei a palavra honesto porque a gente descobre a cada semana um novo aditivo de contrato que não se sabia, então não se trouxe com a transparência necessária. O Botafogo parece que teve, o seu conselho teve esse zelo de uma forma diferente, mas é preciso dizer que em termos de gestão do time, o Cruzeiro já melhorou. Já rompeu o resultado foi já tecnicamente, né, em termos de futebol dentro do campo, melhorou. Mas não é só isso, né, Ana? Tem muita coisa. É muita coisa que tem por trás, mas assim, por que melhorou? Porque é efetivamente profissional. Então, talvez se um profissional de futebol fosse contratado pelo antigo modelo do Cruzeiro, ele desse as mesmas soluções. Sim. Isso é um questionamento a se fazer. Porque independente da formatação jurídica, né, do clube, governança, compliance, transparência, né, são questões que hoje, né, diante desse contingente que você citou, de torcedores e tudo mais, é essencial, até para esse aumento de credibilidade, para esse aumento nos valores dos ativos, né, tanto dos clubes quanto de cotas de TV, enfim, patrocinadores, tudo que envolve no futebol, né, você ter esse tipo de governança te traz, né, isso de uma maneira mais fácil e saudável, principalmente. Sem dúvida. E agora, existem outros fatores que precisam serem mexidos, SAF ou não SAF, né? Quando a gente falava de streaming agora há pouco, a verdade é que a oferta de jogos é gigantesca. Tem clube que fez mais de 80 jogos no ano passado, isso evidentemente reduz a qualidade. Impacta, né? Impacta a qualidade do campeonato, com certeza. Então, eu acho que o modelo deles não é para ser copiado ipsis literis pelo futebol brasileiro, mas pega aí a NFL, tá? que um time vai fazer 35 jogos no ano, acho pouco para o futebol brasileiro. Talvez o nosso modelo aqui fosse o europeu com 65 jogos, né? Eu acho que é o que preenche melhor o calendário. Lá nos Estados Unidos, acho legal o que eles fazem no sentido de o vôlei não tem esse privilégio, mas enfim,
A NBA começa quando está engatando o fim da NFL, aí já vem a MLB, aí a Major League. Então, assim, o ápice das decisões nunca cruza, você nunca tem as finais da NBA junto com a NFL e dos outros esportes que para eles são interessantes. Você consegue manter num calendário anual os ciclos, isso é pensado coletivamente. Eu não sei se o Brasil teria essa condição, porque aqui a gente é uma cultura monoesportiva, né? O que se consome mesmo é futebol. Eu acho que é mais difícil fazer dessa forma, mas de repente as competições você espalhar elas dentro do calendário onde você consiga, né? Elas vão, enfim, né? Começando terminando uma, iniciando a outra, dentro de uma lógica maior. Com certeza, a atratividade das competições aumentaria muito. E olha que melhorou, mas melhorou a gente que já está há algum tempo aí falando, né, trabalhando nisso daí, a gente vê que o calendário, o nível das competições, você vê o que é uma Copa do Brasil hoje, né, o que envolve em termos de valores e tudo mais, o próprio Campeonato Brasileiro, o nível dos jogos, embora o povo goste de cornetar bastante, eu acho que a gente tem muito jogo bom, cara, sempre, né, em estádios bons hoje, né, com gramados decentes para se jogar. É uma evolução, né? Às vezes existe um imediatismo que não se justifica, né, nesses casos, porque obviamente que a Europa, lá nos Estados Unidos, independente de qual seja a modalidade, eles também começaram e houve uma caminhada para se chegar no nível que está hoje, né? Mas eu acho que a gente está num bom caminho, né? Eu acho que a gente precisa... Tem iniciativas que morreram muito cedo, né? Estou vendo o pôster da Primeira Liga atrás de você ali. Ela seria uma bela solução, né, de calendário, mas sem inflar, porque a gente não substituiu. Eu não vejo os campeonatos estaduais do jeito que estão com muito futuro, Orlando. Sabe por quê? Porque eu acho que, ao mesmo tempo em que o grande já não trata como deveria tratar, né, essa competição não é prioridade, já manda a campo um time secundário, já não tem o mesmo zelo, o pequeno sofre. Tem time que agora, em maio, já parou a atividade, vai parar a atividade, né? Então, que o futebol, um dos grandes males do futebol, desculpa te cortar, é que também o futebol, o futebol brasileiro, como falei lá no começo, a gente tem vários países dentro do próprio país, né? E o futebol, muitas vezes, ele é analisado somente a Série A do Campeonato Brasileiro, que são 20 clubes. Né? E a gente tem 700 no Brasil. E aí, como é que faz com todo esse mercado, né? O campeonato do Amapá talvez precise ser de fevereiro a novembro. Sim. O campeonato paulista, não. Agora, você pode ter um campeonato estadual, ou algumas federações deram a solução das Copas, né? Que não deixa de ser algo interessante. Copas mas para fazer o ano inteiro. Então, eu acho que o principal ponto de evolução no futebol brasileiro, que poderia casar a nossa tradição de rivalidade estadual com a necessidade de calendário, é transformar os estaduais em divisões de acesso à Série D, E, F, né, com disputas regionais que caminhem para aquilo, e num começo de ano você fazer uma Supercopa Paraná, por exemplo. Então, a Série A tem 2 times hoje, ou os times têm divisões nacionais, os 4 melhores, né? Atlético, Curitiba, Operário e Londrina, para pegar o exemplo paranaense, vão pegar em mata-mata, num torneio festivo de fevereiro, de abertura de temporada, de pré-temporada mesmo, vão pegar ali os do interior que seguiram jogando e ganharam suas vagas. Enfim, são soluções, porque a gente está falando basicamente de criação de empregos, né? Essa que é a realidade. A atividade econômica que o futebol exerce, às vezes, é muito pouco falada e muito pouco analisada com profundidade, né? Porque o futebol é um gerador de empregos, eu falei, são 700 clubes, todos eles têm não só atletas, tem comissão técnica, tem o pessoal ali da parte administrativa do clube que tem que trabalhar, tudo isso, né, você está gerando dinheiro e movimentando a economia do país. Você que manja bastante mais de economia do que eu, até sabe disso. E, assim, muito pouco falado ainda esse tipo de coisa, né, infelizmente. Mas você tem o roupeiro, você tem a cozinheira, você tem o massagista, esses caras, você tem o radialista. Ele precisa desse emprego. Agora, em maio acaba, então não atende, né? Então, a gente precisa pensar o negócio no todo para, primeiro, não maltratar o produto premium, né? O premium ele tem que ser premium,
o jogo do grande clube ele tem que ser um evento premium, tem que ser assim, cara, hoje tem jogo desse time e eu quero ver, porque se eu não ver, não vou ver nada igual por um mês, por 2 meses. Então tem que ser pensado dessa forma, né, de você ter o filé mignon, mas ao mesmo tempo você não pode abandonar a base, que é que fomenta empregos e fomenta a criação de novos jogadores. Então, você precisa pensar esse calendário assim. E aí envolve uma série de questões políticas, que você conhece melhor do que eu, porque ninguém quer abrir mão de nada nunca. Nunca quer abrir mão de nada. Então, fica difícil. É verdade. Mas é isso, cara. Pô, eu não sei nem, assim, é o que eu falei, eu acho que talvez a gente ficaria mais 2, 3 horas conversando aqui tranquilamente, né, cara? Mas, assim, quero te agradecer demais, cara, pela oportunidade, o pessoal conhecer o que é, né, não só relacionado à sua profissão de jornalista, mas principalmente da parte de narração, que é algo muito legal, você vê a gente for, né, falando e viajando e falando de emoção, né, que eu acho que é o principal mote de tudo isso, né, que envolve o futebol, essa emoção e o quão importante é, né, quem exerce um ofício igual ao seu, de passar essa emoção para o torcedor. Quero te agradecer demais aí, cara, pela presença aí no Gestão FC e, de repente, marcamos mais alguns lá para frente para bater mais os papos aí, cara. Deixa uma mensagem final para a galera aí, cara. Eu primeiro quero agradecer o carinho que eu tenho recebido aí nas redes sociais por muito tempo, né, o apoio de quem acompanha o meu trabalho. A gente vem numa estrada aí que já toma 20 anos, nesse ano eu completo 20 anos de carreira, comecei em 2002, é chão, cara, e a gente olha para trás e fala, nossa, né, quanta coisa, mas ainda acho que vem muito mais pela frente aí. E quero agradecer também você pelo convite, sempre legal expor ideias, né, causar reflexões. Estou à disposição nas redes sociais, no meu contato para quem quiser aí, para a gente trocar uma ideia e à sua disposição sempre, parceiro. Falou arroba aí. Tamo aí. Falou arroba aí. É o arroba Napo Almeida. Né? Isso aí. Padronizar nas redes. Vai lá que tem conteúdo de qualidade lá, pessoal, tá? Napo, obrigado, meu irmão. Valeu. Agradecer ao Matheus aqui também, que está sempre dando apoio para a gente. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Então, pessoal, esse aí foi Napoleão Almeida, um dos grandes narradores esportivos que temos hoje aqui. Obrigado, valeu.